Começa agora, Bom Dia Agro! As principais notícias da região, do campo e do agronegócio. Você está ouvindo Bom Dia Agro, Boa Safra, a rádio que leva o agro até você. Bom dia! Está começando agora o Bom Dia Agro, o seu encontro diário com as principais informações do campo. Aqui você acompanha as notícias da nossa região, os acontecimentos do agronegócio, previsão do tempo, mercado agrícola e tudo que movimenta a vida no campo. Fique com a gente, porque o Bom Dia Agro está no ar, trazendo informação de qualidade para quem vive e trabalha no agro. Bom Dia Agro, uma realização Boa Safra, a marca que fortalece o seu agronegócio. Apoio Copas, qualidade e tecnologia em insumos para o seu campo. Rádio Boa Safra, informação que fortalece o agro. E no Bom Dia Agro de hoje, veja as principais notícias. Déficit de armazenagem de grãos preocupa o setor e já ultrapassa 130 milhões de toneladas no país. Exportações de carne bovina caem em julho, mas preço elevado da arroba sustenta a receita do setor. O ESDA reduz produtividade de soja e milho nos Estados Unidos e provoca forte reação em Chicago. Terremoto na Colômbia afeta a oferta de café e eleva preços em Nova York e no Brasil. Supremo Tribunal Federal confirma leis estaduais que retiram incentivos fiscais de empresas ligadas à moratória da soja. Setor de biodiesel avança em testes para elevar mistura ao diesel e mira o B20 e o B25. Previsão do tempo para esta sexta-feira, 14 de agosto de 2026. Rondônia, Porto Velho, sol com algumas nuvens durante o dia, sem chuva significativa. Temperatura mínima de 23 e máxima de 35 graus. Ji-Paraná, sol com muitas nuvens à tarde, sem chuva, mínima de 24 e máxima de 36 graus. Vilhena, parcialmente nublado, sem chuva, temperatura mínima de 24 e máxima de 36 graus. Acre, Rio Branco, sol com algumas nuvens, sem chuva significativa, mínima de 22 e máxima de 34 graus. Cruzeiro do Sul, sol com aumento de nuvens à tarde, sem chuva, temperatura mínima de 23 e máxima de 34 graus. O Brasil vive um descompasso preocupante entre produção e armazenagem de grãos. Segundo dados apresentados no Fórum Mais Milho, promovido pela Associação Brasileira das Indústrias de Milho, a produção nacional cresce cerca de 17 milhões de toneladas por ano, enquanto a capacidade de armazenagem avança apenas entre 5 e 6 milhões de toneladas no mesmo período. O déficit acumulado já ultrapassa 130 milhões de toneladas, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária. O problema preocupa especialmente as cadeias de milho e sorgo, que têm menor valor agregado e sofrem mais com o custo logístico. Especialistas defendem linhas de financiamento com prazos mais longos e menos burocracia para estimular a construção de armazéns dentro das propriedades rurais. As exportações brasileiras de carne bovina começaram o segundo semestre em ritmo mais lento. Em julho, os embarques somaram 258 mil toneladas, queda de quase 17% em relação ao mesmo mês do ano passado. A retração aconteceu principalmente pela redução das compras da China, que já preencheu cerca de 90% da cota estabelecida para o Brasil. Mas nem tudo foi negativo. A receita recuou bem menos, apenas 6%, fechando em US$ 1,5 bilhão. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, isso mostra que a carne brasileira vem sendo negociada a preços mais elevados no mercado internacional, compensando parte da queda no volume exportado.
Chicago sentiu forte o novo relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgado nesta semana. O USDA reduziu a produtividade da soja norte-americana e também a do milho, mas, ao mesmo tempo, ampliou a área plantada da oleaginosa para a safra 26 e 27. Os estoques finais da soja nos Estados Unidos subiram, enquanto os do milho recuaram. No cenário global, porém, os estoques de soja caíram de forma significativa e os de milho aumentaram. O USDA ainda vai precisar olhar a questão da exportação, avaliou Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest e da Marex. O relatório provocou forte volatilidade nos preços dos grãos ao longo da semana. Você está ouvindo Bom Dia Agro. Boa Safra, a rádio que leva o agro até você. Um terremoto atingiu a região cafeeira da Colômbia na última segunda-feira e mudou o humor do mercado internacional de café. O tremor, um dos mais fortes dos últimos anos, prejudicou pelo menos um quarto das áreas produtoras do país e chegou a suspender temporariamente as operações no porto de Buenaventura, principal saída das exportações colombianas. Com isso, o café fechou em alta em Nova York nesta semana, refletindo o temor de uma oferta mais apertada. O movimento também contagiou o mercado brasileiro. Os preços do café arábica tipo 6 subiram entre 0,5% e mais de 2% nas principais praças. No Brasil, a colheita segue mais lenta que no ano passado, o que ajuda a sustentar as cotações. O Supremo Tribunal Federal decidiu por ampla maioria que é constitucional os estados retirarem incentivos fiscais e terrenos públicos de empresas que participam de acordos comerciais capazes de restringir a produção em áreas rurais regularizadas, como é o caso da moratória da soja. Na prática, a decisão confirma que os estados podem reagir a essas restrições comerciais mesmo quando a produção está de acordo com o Código Florestal. A Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso lamentou o resultado e informou que vai avaliar recorrer contra parte da decisão, especialmente sobre o encerramento das investigações do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que apurava possíveis práticas anticoncorrenciais dentro do acordo. O tema deve seguir movimentando o debate no setor produtivo nos próximos meses. O setor de biodiesel avança em testes técnicos para elevar a mistura obrigatória do combustível ao diesel, hoje em 15%, rumo aos patamares de 20% e 25%. Segundo Donizete Tokarski, presidente executivo da União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene, a indústria já tem capacidade para acompanhar esse avanço, mas o setor busca respaldo técnico-científico antes de ampliar as proporções. Ele lembra que o Brasil importa hoje mais de 25% do diesel consumido no país, o que reforça a importância estratégica do biodiesel para a segurança energética nacional. Cada litro do combustível produzido gera também 4 quilos de farelo de soja usado na alimentação animal, o que agrega valor à produção agrícola brasileira. E assim encerramos mais uma edição do Bom Dia Agro. Obrigado pela sua companhia. Continue ligado na Rádio Boa Safra. Informação, música e a força do agro no ar. Você está ouvindo Bom Dia Agro. Boa Safra, a rádio que leva o agro até você. Apoio Copas. Qualidade e tecnologia em insumos para o seu campo. Rádio Boa Safra. Informação que fortalece o agro.